na minha vida é algo chamado purificação, que só a verdade pode fazer isso por mim, porque a verdade, ela fere a minha carne, a verdade fere a mim mesmo. Então eu não posso querer andar nas minhas próprias ideias, da forma como eu acho que eu devo andar. Quem vai dizer os passos de um cristão é a palavra de Deus. Então todos nós devemos em misericórdia pedir a Deus graça para que nós possamos ter uma vida que Deus quer que nós tenhamos. Nós não devemos andar como nós queremos andar. Nós não devemos reagir como nós queremos reagir. É assim que a carne quer que façamos. Mas a nossa vida hoje, o nosso momento hoje é um momento totalmente diferente. É um momento que nós temos que viver para Deus. Nós não podemos mais viver e confiar em nós mesmos. Nós temos que ter hoje uma personalidade. E essa personalidade é uma personalidade cristã. Então quando Pedro fala desse termo aqui também, gente, está falando de purificação. Não está ligado a termos cerimoniais mosaicos, que eram as cerimônias que tinham de purificação. Se você ler lá Levítico, você vai compreender o que era o fator purificação. Porque as pessoas tinham que se purificar, mas não é nesse termo que Pedro está falando, tá? Ele não está ligando ao Pentateuco, ali as leis cerimoniais. Ele está falando de purificação moral, que só a verdade pode produzir em nossas vidas. Então nós já vimos que sem a verdade, sem transformação. E se há uma transformação sem a verdade, é uma transformação falsa. É uma transformação que não vai ter frutos. É uma transformação que não vai trazer glória a Deus. Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Nós temos que guardar a nossa língua. Nós temos que guardar o nosso coração. Nós temos que guardar os nossos olhos. Nós temos que se voltar para Deus, porque Deus cobra em sua palavra uma vida de purificação. Deus cobra na sua palavra uma vida voltada para Ele e não para você mesmo. Vejamos aqui algo muito interessante. As pessoas estavam passando por momentos difíceis. Perseguição, assolo, afronta, fome, nudez. Tudo isso estava acontecendo no contexto de Pedro. Mais na frente nós vamos entender mais outros contextos. E falsos profetas também estavam agindo nesse contexto também. Mas Pedro cobra essas pessoas, que essas pessoas não fujam da realidade cristã, que é o quê? Uma vida de santidade. Nós lemos isso aqui no versículo 15 e 16 de 1 Pedro. Que Deus cobra que eu sou santo, vocês também têm que ser santos. Sejam separados de todo mal, de todo pecado. Então essa mesma perspectiva tem que estar evidente em nossa vida. Nós não podemos olhar para nós mesmos e se acharmos algo inútil. Cristo nos salvou para vivermos para Ele. Se você passa qualquer dificuldade em sua carne, clame a Deus por misericórdia. Clame a Deus por graça. Você vê que o fator primordial da purificação é a obediência à verdade. Comece a obedecer à verdade. Clame a Deus para que Deus bote em seu coração, para que Deus te ajude, para que Deus te dê graça, para que você se volte a essa verdade, para que você comece a sentir esse prazer de viver uma vida pura. Uma vida justa, uma vida santa, porque é isso que Ele pede, é isso que Ele clama. E hoje, nessa aplicação para o nosso tempo, é a nossa obediência à verdade. Ela tem que ser de forma constante. Nós não devemos obedecer à verdade de forma passiva, só quando eu quero, mas nós temos que obedecer da forma ativa. Eu vou obedecer à verdade todos os dias. Eu vou me voltar a essa verdade todos os dias, para que eu possa ter uma vida purificada, uma vida moldada pelo Espírito e pela Palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para essa esfera, quando nós olhamos para essa perspectiva, nasce luz em nossos corações, porque sabemos que Deus deixou o caminho da verdade para nós. E essa verdade nos libertou, essa verdade nos trouxe graça, e hoje nós somos transformados pela misericórdia. Então a purificação na vida daqueles que obedecem à verdade é evidente. Aquele que obedece, ele foge do pecado. Aquele que obedece, ele foge do pecado. Então se você não tem uma vida de obediência à verdade, automaticamente a purificação não será uma evidência na sua vida. Você estará constantemente em pecado, você estará
constantemente vivendo para si mesmo. E essa não é a perspectiva bíblica de Deus. A perspectiva bíblica de Deus é que você viva para Ele e não para você mesmo. Nos seus próprios caminhos, no seu próprio achismo. Não é isso que Deus quer. Então vamos fugir do moralismo mundano, fugir do legalismo. Não vamos se voltar a tais coisas, vamos se voltar à verdade de Deus, porque essa verdade nos libertou. Então Pedro fala nessa perspectiva. Então ele não está ligando à purificação cerimonial, que está ligado ao Pentateuco, amém? Mas ele está ligando à purificação moral, a nossa moral, amém? Então vamos andar em purificação, vamos andar em obediência à palavra de Deus, porque é isso que nos transforma. Outro ponto bem interessante e cordial para que nós possamos compreender. Por ser uma carta judeus-gentios, tá? /gentios, os gentios entendiam que a purificação vinha da vida prática e não sobre as leis cerimoniais contidas na Torá, que era o que? No Pentateuco. A purificação está ligada pessoalmente em nós. Veja só como isso é interessante. Em Tiago capítulo 4, verso 8. Veja como é interessante como Tiago também trata desse ponto. Ó. Assim, sujeitavos a Deus, mas resista ao diabo, e ele fugirá de vós. 8, agora é o ponto-chave dessa questão. Achegai-vos a Deus, eu me chego a Deus, e ele se achega a mim. Pecadores, limpai as mãos. E vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Como eu limpo minhas mãos, como eu deixo de vacilar e como eu purifico o meu coração. O texto de Pedro fala nessa esfera. Você vê que a obediência à verdade, obedecer à verdade, que a verdade é Cristo e Cristo é a palavra. Então, quando eu obedeço à verdade, quando eu obedeço à palavra de Deus, eu estou automaticamente obedecendo Jesus Cristo. Então, quando eu obedeço Jesus Cristo, as minhas mãos, que estão muitas vezes metidas em pecados, elas são limpas. Muitas vezes nós andamos vacilando em caminhos totalmente tortuosos. Estamos andando totalmente em caminhos tortuosos. Então, vós que sois purificar o vosso coração. Então, a minha purificação se inicia e se completa quando eu obedeço à verdade. Então, quando eu obedeço à verdade, automaticamente essas evidências começam a aparecer na minha vida. Eu já não estou à mercê de mim mesmo. Eu já não estou na minha própria perspectiva. Eu já não estou mais no meu próprio achismo. Eu já não bato mais minha cabeça em aspecto algum. Agora eu estou me voltado para Deus, porque eu comecei a obedecer à verdade de Deus. Essa verdade não pode sair de nossas vidas. Essa verdade não pode sair de nossas vidas de nenhuma forma. Temos que estar apegados a essa verdade todos os dias. Ela tem que se fazer algo cotidiano em nossa vida. Não pode ser apenas no momento que eu quero ou no momento que eu acho melhor. Nós temos que se voltar para Deus por completo. Em todas as áreas da nossa vida nós temos que se voltar para Deus, porque Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que nos dá ânimo, Deus é aquele que nos salvou, Deus é aquele que nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do seu amor. Então hoje nesse reino nós temos que obedecer a sua verdade, porque esse reino é luz, esse reino é graça, esse reino nos resgatou. Nós estamos hoje aqui mudados e transformados por causa de Cristo Jesus, então temos que se voltar a Ele. Então se nós já temos hoje uma vida de obediência, automaticamente a evidência da purificação, das mãos limpas, como diz Tiago, e dos vacilos que nós damos, e da purificação do nosso coração acontece sempre pela palavra de Deus. Então, quando eu tenho um contato profundo com a palavra de Deus, automaticamente os vacilos que eu dava, as mãos sujas que estavam sujas sobre o pecado, o meu coração que estava totalmente impuro, será purificado automaticamente, porque a palavra de Deus, ele combate. A palavra de Deus combate o nosso eu, combate a nossa alma e as vontades da carne que há em nós. A palavra de Deus, ela não nos deixa confortável em nenhuma situação de pecado. Então, se você automaticamente tem contato com a palavra de Deus, você não continuará mais na vida de pecado. Você vai sair dessa vida de pecado, porque é isso que a verdade de Deus faz.
te tira do lamaçal do pecado e te volta para Deus. Então você começa a ter uma vida hoje de purificação, uma vida transformada. Então esse é o clamor hoje da palavra de Deus, esse é o clamor hoje dos pregadores, para que as pessoas hoje se voltem para Deus, se voltem para Deus e para a sua palavra, para que possam ter uma vida de obediência. Nós já sabemos que Deus, ele odeia pecado. Deus, ele odeia pecado. Então, quando nós olhamos para a vida de muitos daqueles que se dizem ser cristãos e vivem na prática do pecado, elas não temem a Deus, porque se elas conhecessem a Deus, elas jamais andariam em pecado. Então Deus já dá aqui toda a receita, Deus já dá aqui toda a forma de como o cristão deve agir, de como o cristão deve se portar. Então quando o cristão ele se porta na obediência à verdade, automaticamente algo acontece na vida dessa pessoa, que é o que? A purificação. Deus ama aqueles que se purificam, aqueles que se voltam à vida de santidade. Então quando você tem isso em você, quando isso começa a nascer em você, isso é do agrado do Pai, foi da vontade do Pai. Temos que louvar a Deus por isso. É por isso que nós temos que clamar as pessoas para ter compromisso com Deus, ter intimidade com Deus, fazer com que as pessoas deixem de confiar em si mesmas, mas sim confiem em Deus. Você não vai conseguir mudar do dia para a noite, mas sim quando você começa a ter uma intensidade na presença de Deus. Quando você começa a ter intimidade com Deus, você começa a ser transformado pela misericórdia. Então a misericórdia de Deus é que nos sustentará até o fim, a sua graça. Aquele que começou uma boa obra em nós, ele há de terminar. 1 João, tá, gente? 3,3, aqui, vou ler aqui rapidinho para que vocês possam compreender aqui esse fator. É o seguinte, ó. E todo, olha que interessante, presta atenção como isso é muito interessante. Então, e todo que tem nele essa esperança, veja só, todo que tem nele, veja só, se eu tenho nele, em Jesus Cristo, esperança, um exemplo, eu tenho esperança da salvação e da vida eterna, mas em quem? Nele quem? Jesus Cristo, certo? Purifica a si mesmo, assim como ele é puro, veja só. Jesus, ele é puro. O texto está dizendo que Jesus é puro. Eu tenho que purificar-me a mim mesmo. Mas eu não me purifico pela minha própria força, mas sim pela força de quem? Do Senhor, porque ele é puro. Só ele pode nos dar pureza, porque só ele tem a pureza perfeita. Então, quando eu olho aqui nessa perspectiva, e tipo, se eu tenho esperança, se eu creio na eternidade, automaticamente eu vou buscar me purificar na verdade, na palavra de Deus, aprender a vontade do Senhor na palavra de Deus, como eu devo andar. Veja só esse exemplo, tá, gente? Então, quando eu não tenho interesse em me purificar, em mudar a minha vida e viver uma vida de santidade, eu estou dizendo para mim mesmo e para aquelas pessoas que estão ao meu redor, tipo, eu não tenho esperança nenhuma em Deus. Eu não tenho esperança nenhuma em Deus. Ele é puro, mas não importa. Eu não tenho esperança nele, porque o texto está dizendo, ó, e todo que nele tem esperança, purifica a si mesmo. Se você não anda a querer se purificar, você não crê em Deus. Você não tem esperança nenhuma em Deus, na eternidade, nas promessas de Cristo. Você não crê no que Cristo fez na cruz do Calvário. Você está pouco se lixando para o que Cristo fez. Quando nós olhamos para isso, nós vemos ele é puro. Então Deus quer que seu povo seja puro, que o povo busque pureza. Quando você não busca, você diz, eu não creio em Deus. Essa é a evidência. Não tem outra palavra, não tem outro termo aqui a ser aplicado, não. Essa é a sinceridade que você tem que ouvir. Então, quando você olha para você mesmo e não quer buscar esperança, ou melhor, se purificar, você está dizendo, eu não tenho esperança. E essa esperança aqui, gente, de 1 João, ela está ligada à esperança eterna, eternidade, confiança nas promessas que há de vir, a vindoura, que é o que? A escatológica dos fins dos tempos, que ele virá buscar a sua igreja, que nós iremos cear com ele, que nós iremos entrar no descanso eterno. Você não crê em nada disso, por isso que você não se purifica, por isso que você não busca andar em obediência. Então, quando nós se voltamos para essa perspectiva da obediência, nós vamos ter uma vida purificada. Nós vemos aqui que João também fala, olha, pessoal, nós vemos Pedro falar, Tiago falou, e João também fala na mesma perspectiva, e Paulo também fala, porque eu não coloquei aqui, tá, gente, para não ficar uma pregação muito exaustiva, tá? Então, todos eles falam de purificação.
E nós aqui não queremos se purificar, nós não queremos andar em obediência, nós queremos fazer aquilo que nós queremos. Eis o erro da questão, eis o problema. Porque quando você anda do seu jeito, você peca. Quando você confia em você mesmo, você anda numa vida errante. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus não vivem mais na prática do pecado. Pecar você vai errar, você vai pecar, mas na prática, você amar o pecado não é evidência de um cristão salvo. Pessoas que gostam de pecar, se você tem esse prazer no pecado, você não está em Deus. Você não está em Deus. Deus, ele está aqui, Deus é tão misericordioso que ele dá a sua palavra para que nós possamos ser transformados pela graça. Olhe para a sua vida e aceite as dificuldades que você está enfrentando. Aceite. Bata de frente com elas pela misericórdia. Peça a Deus graça para que você possa ser transformado. Olhe para as suas limitações. Olhe para as suas limitações, por favor. E reconheça que você está fraco, que você precisa de Deus. É por isso, deixe do seu orgulho. Abra mão do seu orgulho. E se volte para Deus, que é só Deus que pode sustentar a sua vida. É só Deus que pode transformar. Hoje a vida que você está vivendo a vida de pecado, de desobediência. E só Deus pode transformar isso hoje em você. Nós observamos no texto que é todo que nele tem essa esperança. Purifica você mesmo. Tipo, se eu tenho esperança, eu vou fazer as minhas devocionais pela manhã, pela tarde, pela noite. Eu vou estudar a palavra porque eu tenho esperança. Eu creio que ele virá me buscar. Eu creio que ele não me deixou ao léu, a sós. Ele não me deixou. Então, se eu tenho esperança nele, eu vou buscar me purificar. E o texto está dizendo em 1 Pedro, quando nós fazemos uma junção, aqui fazemos uma semântica para harmonizar os textos bíblicos, nós vemos que a purificação, tá, gente? Ó, todo que tem nele essa esperança, purifica a si mesmo. Pedro diz, assim já que tendes a vossa vida purificada, pela obediência à verdade. Veja só. E todo que tem nele essa esperança purifica a si mesmo. Então, como é que eu me purifico segundo Pedro? Pedro diz que eu me purifico obedecendo à verdade. Então, quando eu obedeço à verdade, automaticamente a purificação acontece na minha vida. E eu agora sou uma pessoa que é pura. Eu ando vivendo agora acertar. Eu não ando mais querendo errar, eu não tenho mais prazer no pecado. Eu não ando agora querendo fazer coisas que eu fazia em outrora, não. Hoje eu quero andar e viver para Deus. Porque Deus me chamou para isso. 1 Coríntios 10:31. Que com mais que bebais, que possamos fazer tudo para a glória de Deus. Você tem feito tudo para a glória de Deus? Você tem feito tudo para a sua própria glória? Para a sua própria satisfação? Para o seu próprio momento? Para o seu ego? Para o seu prazer? Para a sua satisfação carnal? Cuidado! Em quem você confia? Em quem você está confiando? Então, quando nós olhamos para esse momento aqui, mostramos-se que Deus ele é puro. Ponto final. Deus é puro. E ele agora pede para que aqueles que têm esperança purifiquem a si mesmo. A purificação é voltada à verdade. Nós vimos aqui e passeamos em 3 textos bíblicos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Tiago 4:8 e 1 João agora, capítulo 3, versículo 3, falando dos filhos de Deus, como os filhos de Deus se portam. Então, um exemplo. Aí as pessoas dizem, não, isso é duro. E é verdade, nós temos que mostrar isso às pessoas. E não importa o que as pessoas vão achar, gente. Não importa, porque a palavra é evangelho. E não importa, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É esse evangelho que transforma a vida das pessoas. É esse evangelho que vai levar as pessoas para a eternidade. Então esse evangelho não vai deixar você andar da forma que você quer. Ele vai bater em você até você mudar. É assim que Deus faz com seus eleitos. E ponto final. Então quando nós falamos para as pessoas, para esses crentes que são carnais, que elas não nasceram de novo, ficam chateados. Ah, você está me julgando. Não é julgando, é a palavra de Deus que mostra que quando você foge dessa obediência, automaticamente você começa a cair em pecado constante, porque você já não tem mais apego a essa verdade. Quando você tem apego a essa verdade, a purificação começa a ter evidências na sua vida. E é isso que é fundamental, é isso que é essencial.
Nós olharmos para a nossa vida e vermos uma vida hoje lutando contra o pecado. Não lutando pelas minhas próprias forças. Não lutando pelos meus próprios méritos, porque eu e você, nós não temos capacidade em nós mesmos de lutar contra o pecado. Quem nos ajuda, quem nos fortalece a passar por todos os momentos de nossa vida, seja nos momentos de dificuldades da carne, dificuldade de tribulações, de momentos ruins na nossa alma, é Cristo. Então se apega a Cristo, se apega à palavra de Deus. Deus está falando com cada um de nós através dessa palavra. Não adianta eu aqui me arrepiar, dizer que estou me arrepiando, porque eu não estou me arrepiando não, gente. Arrepiar não é sinônimo da presença de Deus, não. Não está isso na Bíblia. O único que se arrepiou foi Jó e era o diabo. Cuidado, a palavra de eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Você vive se arrepiando? Toda hora, todo instante, porque Ele está com você todos os dias. Então vamos parar com essa perspectiva de tentar espiritualizar tudo, no qual muitas vezes é nossa carne que está errônea. É nossa preguiça que tem tomado conta de nós. Para da tua preguiça. Tira um tempo para Deus. Investe um pouquinho de tempo no estudo bíblico. Faz isso, isso é para o teu bem mesmo. Isso é para o teu bem. Como é que você quer viver uma vida de purificação se você não tem um tempo para aprender de Deus, da palavra de Deus? Como é que você quer mudar, ser transformado? Se você quer confiar em você mesmo, diga-me a mim. Está na hora de cairmos na realidade. Está na hora de se voltarmos para Deus. Está na hora. Veja o que Pedro diz assim: já que tendes a vossa vida purificada. Veja só, esses irmãos tinham a vida purificada. Mas eles tinham a vida purificada porque obedeciam à verdade. Se eles não tivessem obedecendo à verdade, vocês não têm uma vida de purificação. Obedeçam à verdade e a purificação vai acontecer na vida de vocês. E hoje nós temos que aplicar nessa mesma esfera esse texto. Na mesma intenção de Pedro, nós temos que aplicar também. Se você hoje obedece à verdade, a evidência da purificação é claro na sua vida. Mas se você não obedece, você vai estar preso em pecado direto. Aí você se pergunta: pastor, faz tanto tempo que eu estou preso em tal pecado. Aí quando nós paramos para conversar com essas pessoas, eu não vou muito além não vou muito longo não, sabe? Eu só faço uma pergunta simples a essas pessoas. Como está a sua devocional? Como está seu tempo com Deus? Como vai sua vida de oração? Se essas pessoas me dizem que não estão lendo, que não estão estudando a palavra, que não estão orando, eu digo: olha, começa a praticar tudo isso, depois nós conversamos. E essas pessoas nem mais retornam, porque sabem que é o efeito da palavra de Deus e de uma vida de oração transforma nossas vidas. Mas as pessoas hoje já estão tão acostumadas com algo místico que querem, não, olha, faz o seguinte, ó, faz 7 semanas de Daniel, 7 muralhas. O povo está acostumado com coisas místicas. Apego, sacrifício no qual Cristo quer que nós não façamos. Porque o sacrifício que Deus tinha que fazer, Ele já fez em Cristo Jesus. E ponto final. A Bíblia diz que tem sacrifício que Deus se agrada, mas não é esse sacrifício que as pessoas hoje querem que os cristãos façam, que não está na Bíblia, que nem os apóstolos falaram nada, nem nos pais da igreja, e nem na história da igreja ninguém falou nada disso. Me diga. Temos que se voltar para Deus. Então quando nós olhamos aqui, tá? Então quando o cristão ele alcança essa vida de pureza, é porque ele obedece à verdade de Deus. Ele obedece à palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então quando nós se voltamos para essa verdade ela transforma nossas vidas. Amém, gente? Então o último ponto para que nós possamos falar agora de um amor, tá? Que é um assunto delicado, um assunto que as pessoas não sabem nem o que é amor. Elas não sabem o que é amor. Não sabem nem o que é amor, tá, gente? Eu vou falar aqui um pouquinho só nesse contexto aqui de amor, tá? Eu vou abranger porque o amor envolve muitas coisas, tá?
Eu falo aqui na perspectiva do texto, nós estamos frisados no texto, tá? Então tudo que eu falo aqui, gente, é porque é o seguinte, existe-se uma regra, tá? De uma ministração expositiva, que é o que? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, que é isso que eu faço. Então quando eu começo a explicar e aplicar o texto, eu começo a puxar outros textos bíblicos para que você compreenda o que o autor bíblico quer dizer. O que eu quero que você que está aí do outro lado compreenda a pregação. Eu não quero que você saia daqui e pastor, naquele dia eu estava pregando lá online, eu não entendi foi nada. Eu particularmente me senti muito mal, porque a minha intenção é que você compreenda o texto. Uma dúvida aqui, outra ali, pode ter. Mas eu quero que você entenda o que Deus está falando na sua palavra para nossas vidas. Amém? Outro ponto. Pedro quis aplicar que todos aqueles que são obedientes à verdade ficarão puros. O termo é uma vida santa. Você terá uma vida santa, mas se obedecer à palavra de Deus e obedecer a Deus. Deus é misericordioso. Temos que clamar a Deus por misericórdia. Se você ler os Salmos, você vai ver constantemente Davi, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, que a tua misericórdia venha sobre minha vida. Senhor, tem misericórdia de Jerusalém, de Israel. Tem misericórdia do teu povo, porque Deus é misericordioso. Ó, veja só como nós somos legalista, vamos dizer assim. Legalista. A tal ponto que isso foi tão fixado na nossa mente, foi implantado bem devagarzinho, que a gente nem percebeu. Sabe o que é? Veja só. Você peca, não peca? Peca. Eu peco, você peca, não tem esse que não peca, não tem aqui ninguém perfeito. Perfeito só Cristo. Nós estamos lutando contra o pecado em Cristo Jesus. Tá? Estamos buscando obedecer a palavra de Deus. Não tem ninguém aqui perfeito, sou igual a vocês. Veja só. A gente pecou, errou. Quando você ora, né, você diz, Senhor, me perdoe. Daqui a meia hora, você está no Senhor, me perdoe de novo. Quando você vai de noite, Senhor, me perdoe. Para você ver como a gente está enraizado no legalismo. Eu sei que há um pesar profundo sobre o pecado, nós temos que se entristecer sobre o pecado. Mas nós já temos que entender que quando nós pedimos perdão, Ele já nos ouviu. Que nós possamos passar o dia inteiro triste com esse pecado. Amém? Mas que nós não possamos estar perturbando, oh Deus, me perdoe, me perdoe, me perdoe, por algo que Ele já perdoou. Vai vir as consequências, virão as consequências sobre nossas vidas. De que forma e quando, ninguém sabe, mas virá sobre nossas vidas. Então, para com esse legalismo, tá limitando Deus. Deus, Ele perdoou os nossos pecados e lançou todos eles no mar do esquecimento. Deus é misericordioso. Agora vamos falar aqui do aspecto do amor, tá? Que, ó, veja só. Vou ler de novo o texto, tá? Assim que já tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Veja só. O que leva ao amor fraternal não fingido? Veja só. Amar os irmãos de forma sincera. Eu vou aqui falar no trilho do texto. Eu não vou fugir do texto. Vou falar o que o texto está querendo dizer, tá? Então nós temos que amar os nossos irmãos com um amor não fingido. Tá? Não fingir amar aquele irmão, tá, gente? Então, quando Pedro fala nisso aqui, algo me chama muita atenção, porque o que é um amor fingido, que muitas vezes nós criamos uma máscara de hipocrisia em nossa vida. Veja só, nós estamos aqui conversando, eu sou seu amigão aqui, ó, na sua frente. Daqui a pouco eu começo a falar junto com você de tal irmão. Mas quando esse tal irmão chega, nós começamos também, ei irmão, tudo bom? Isso é um amor fingido. É um amor que Deus abomina. É um amor que falta com a sinceridade. É esse amor que tem que estar em nossas vidas. De quando algo que acontece na nossa vida que nós não gostamos, que algum irmão fez conosco, nós temos que conversar com o irmão. Isso é transparente. Isso é amor. As pessoas hoje não entendem o que é amor. Elas acham que amor é aceitar tudo. Amor não é aceitar tudo. E se o amor aceita tudo, já não é amor. O amor tem seus limites. Quem planta, colhe, concorda comigo? Plantou, colheu. É a mesma coisa, só mesmo. Eu e você, quando a gente pecou e errou, com um pecado grave,
pecadão feio mesmo. Você se arrependeu, você já não fez mais, mas o pecado, ou melhor, as consequências virão sobre sua vida ou não virá? Virá sobre você. Aí quer dizer que só porque vai vir essas consequências, será que Deus não te ama? Te ama da mesma forma. Deus te ama. Agora o fator é que não confunda amor. Sabe que a pessoa acha que ser amor ou ter amor é ser bobo, é ser louco, é aceitar tudo, e não é. Uma suposição, um relacionamento que onde tem agressões físicas é amor? Ah, você pode dizer que é amor, mas na Bíblia não é amor. A Bíblia não fala sobre esse tipo de amor. O amor não aceita tudo. Você está vendo como as pessoas hoje elas não sabem nem o que é amor? Elas nem entendem a perspectiva de amor. Existe sim um amor incondicional, mas é um amor incondicional quando se há na mente da outra pessoa o interesse também de querer amá-la também. Mas o amor ele não aceita tudo. Tire isso da sua cabeça. Então Pedro cobra esses irmãos que quem obedece à verdade, essa verdade vai levar um amor não fingido. É ser verdadeiro com o irmão. Devemos deixar de falsidade. Temos que parar de ser falso com as pessoas. Fala oi, 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 tudo bem, por trás está massacrando, metendo pau. Está errado. Não é uma evidência cristã de forma alguma. Deus não nos chamou e a verdade nunca nos levará a tal tipo de coisa. A verdade de Deus nunca levará você a ser uma pessoa falsa. A verdade de Deus nunca levará você a falar na frente e por trás, falar por trás e na frente, não. Deus vai chamar você para ser uma pessoa transparente. Então pare com essas situações, porque a verdade e a obediência à verdade não leva você a tal coisa. Pare com isso. Caia em si, porque se você obedece à verdade, você vai ter um amor não fingido. Você não vai fingir o seu amor por ninguém. Pense que coisa terrível é você conviver com pessoas assim, que são falsas. E se existem pessoas assim, sai de perto dessas pessoas. Se distancia dessas pessoas. Que ela não faz bem para você. Você contar para essas pessoas, você só vai pecar. Você vai criar raiva dentro do seu coração. Vai criar ira no seu coração. Porque você sabe que essas pessoas são falsas. Sai desse contato. Então não se odiar elas. De forma, não faça isso. Ame essas pessoas, mas tem certos momentos que a gente tem que se distanciar para o nosso próprio bem cristão. Nosso próprio bem espiritual também. Entenda-se isso. Quando você tem uma vida moldada pela verdade, esse amor estará evidente em nossa vida. Esse amor estará claro em nossa vida. Se você vê uma pessoa assim, rindo aqui na frente, com a pessoa, e quando essa pessoa sai, ela mete o pai, não confia nesse tipo de gente. Não confia. Se ela fez isso com essa pessoa, com você não fará diferente. E Pedro cobra isso porque aqui é um contexto de igreja. E hoje em dia, misericórdia, mas é o que tem mais isso dentro de muitas congregações. Muitas congregações existe isso. As pessoas têm um amor pelas outras fingidamente. E isso não é contexto de igreja. Se isso acontece dentro de igreja, temos que repreender esses irmãos que estão vivendo assim. Fingindo ser uma coisa, e é errado. Fingir o amor que Deus nos proporcionou. Eu sei que cada um tem suas limitações, eu sei que cada um tem suas perspectivas, mas espera aí. Nós temos que estar andando nessa visão aqui, a visão bíblica. É amar o próximo. É amar o meu irmão, independente do que ele pensa, do que ele acha, não que amá-lo. E não fingir amá-lo. O que eu tenho que falar com meu irmão é falar olho a olho, mas não quero arrumar briga ou confusão, mas ser transparente com ele. Ó, irmão, em amor, eu quero lhe falar uma coisa. Você falou algo naquele dia, eu não gostei, eu não me senti confortável naquela situação. Tá? Eu espero que você reveja novamente. Isso é amor. Isso é amor. Nós não podemos estar assim, nessa perspectiva de fingir algo. Nós temos que ter um amor hospitaleiro. É quando um irmão estiver de fato precisando, nós temos condições de ajudar, que nós possamos ajudar. Infelizmente, muitas vezes você não tem condição. Eu entendo que você não tem a condição
de ajudar um irmão. Mas se você tem condição, o ajude. De forma passiva, mas o ajude, porque as pessoas às vezes hoje confundem o ajudar com obrigação. Acha que só porque a gente está ajudando tem que agora ter a obrigação de estar ajudando constantemente. Não, a Bíblia diz que o preguiçoso, se ele ficar em cima da cama, ele vai morrer de fome, ele tem que trabalhar. A Bíblia diz que nós vamos comer do suor do nosso rosto. Então, quando nós olhamos para esse amor que Pedro fala, é um amor que hoje, infelizmente, tem se esfriado no meio do povo de Deus. É grupinho dentro da igreja. Ah, é minha amiga. Não, todos ali são teus amigos. São teus amigos. Todos ali são teus amigos e teus amigos. Todos são os irmãos em Cristo Jesus. Eu sei que você por um vai ter mais afinidade do que o outro, mas o objetivo de Deus é que todos tenham a mesma afinidade, todos se amem. Para de estar, quando um irmão passa, para de estar olhando ele dos pés à cabeça. Para, Deus não gosta dessas coisas. Olhos altivos, né? Olhos orgulhosos, olhos invejosos. Para com isso. Para, por favor, que o texto está dizendo que a obediência à verdade leva ao amor não fingido, o amor fraternal não fingido. Então, se você obedece à verdade, automaticamente esse amor estará evidente na sua vida. Amém? Outro ponto aqui, que é bem interessante, eu tenho que amar meu irmão como a mim mesmo. Olha que algo interessante. Você se ama, você vai dizer, claro que eu me amo. Então, nessa mesma intensidade de amor que você se ama, ame seu irmão também. Eu sei que tem irmão que é complicado, gente. Eu sou pastor, eu sei que tem muita gente que é complicado dentro da igreja. Mas nós temos que amar essas pessoas. Temos que entender essa pessoa está com dificuldade, precisa de ajuda. Às vezes a gente só gosta de ver o lado mal da história. Eis o problema. Nós temos que olhar também um lado também bom. Eita, se Deus me fez chegar e me aproximar perto desse irmão, é para me ajudá-lo a mudar a vida dele, é para me ajudá-lo com alguma coisa. É assim. Nunca olha nessa perspectiva carnal, tá? Eita, o irmão chato. Tenta mudar isso. Conversa. Fala da palavra com o irmão. Isso é amor. E Pedro, né? Encerra o verso 22 dizendo algo muito interessante. Amai uns aos outros de todo o coração. O amor é uma característica cristã. Se uma pessoa ela não tem amor pelo próximo, ela não pode ser cristã. Que Cristo amou Ele mesmo e amou também o próximo. Amém, gente? Verso 23, vamos lá. Verso 23, 1 Pedro. Diz assim: foste regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Veja só aqui que eu separei aqui 6 pontos. Olha que interessante. Consegui separar 6 pontos, tá, gente? Eu fiz um resumo, tinha muitas outras coisas a ser aplicadas, mas para não ser tão exaustivo, eu separei aqui 6 pontos para que nós possamos tratar aqui do ponto regenerado, semente perecível e imperecível, tá? Veja só como isso é muito interessante, veja só. Quando Pedro mostra-se aqui agora, o fator regeneração é um pouco complicado. Hoje você fala sobre isso, porque muitas pessoas nem sabem o que é regeneração. Transformação, metamorfose, nova vida, nova criatura em Cristo Jesus. Então Pedro aqui mostra-se agora a importância do que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo agora, mais uma vez aqui, é exaltado sobremaneira. Por quê? Uma pessoa hoje ímpia que está em trevas, ela não pode nascer de novo por si mesma, só se Deus assim o chamá-la para si. Aí sim essa pessoa pode nascer de novo, só se Deus abrir os olhos que estão cheios de escama, a cegueira que está nos seus olhos, só Deus pode tirar essa cegueira da vida dessa pessoa. Então quando Pedro diz, ó, foste regenerados, não de semente perecível. Veja só, por que devemos amar uns aos outros? Voltando ao contexto. Porque nascemos de novo. Se você nasce de novo, você ama. Amém?
Aí o ponto, agora a chave da regeneração significa o quê? Ó, veja só, gerar de novo, um exemplo. Nós já fomos nascidos da carne. Nascemos do ventre da nossa mãe. Então Deus regenerou, Deus nos fez nascer de novo, agora nascer espiritualmente. Tá, gente? Aí, ó, fazer nascer de novo. Nascer de novo é o significado da palavra regeneração, que é o fator também metamorfose, tá? Transformação, tá? Por isso que vem da palavra metamorfor, a palavra grega, que tem o significado de metamorfose, também transformação. Então, Deus nos faz de novo, Deus nos gera novamente, Deus nos faz agora novo nascido. Então, nós vamos ver agora aqui em Tito algo muito interessante que Paulo fala a Tito, na carta pastoral de Tito, sobre esse fator regeneração. Vamos ver esse ponto aqui, que é bem interessante, em Tito, capítulo 3, verso 4 ao 7, diz assim, ó: mas, quando apareceu a bondade de Deus, pessoal, do Instagram, já está já acabando aqui, tá? Eu vou logo encerrar aqui o vídeo e já vou iniciar outro. Fica aí, volta pra cá, tá? Que eu vou esperar, tá bom? Chegar pelo menos perto, tá? Amém. Vamos retornar, tá? Só 20 segundinhos. Esperar cada um voltar aí. Possamos dar continuidade para não ficar pela metade, tá? Esperar as 8, 9 pessoas que estavam assistindo aí no Instagram. Pessoal, o culto expositivo é assim mesmo, tá, gente? É detalhado mesmo, ponto a ponto, para que você compreenda o texto. Não adianta você estar numa ministração e não entender nada do texto. Amém? Não adianta. Então, eu particularmente eu não consigo pegar e pregar de forma aleatória, falando e jogando palavras sem sentido, não. Eu gosto de pregar expositivamente. Pegar o texto e pregar o texto mesmo, para que você compreenda, para não ficar dito pelo não dito. Ficar palavra por palavra. Eu quero que você compreenda o texto. Amém? Quero que você entenda esse texto. É muito importante você compreender a Bíblia. Só dá pouco, só 3 pessoas votarem, tá? Amém. Vamos lá? Vamos voltar? Vamos retornar aqui ao culto expositivo? Então nós estamos aqui agora em Tito, capítulo 3, versículo 4, nós vamos falar agora sobre regeneração, né, gente? Nós estamos agora tratando no fator regeneração, porque Pedro fala da regeneração, a importância da regeneração e mostrando-se também como acontece a regeneração, que é de uma semente imperecível, não é uma semente perecível, é uma semente que perece, tá? Então aqui, quando nós formos chegar aqui no fator semente, existem 2 situações que é um pouco bem delicado nesse contexto. Nós não sabemos se Pedro vai falar sobre a semente do homem, nascido da mulher, ou da semente em si. Se está tratando de uma pequena parábola que Jesus realmente fala sobre a semente, ela morre, seca-se, dá fruto. Mas mostra que essa semente, quando ela é lançada, que é a palavra, ela produz fruto. Ela, mesmo que ela morra, Deus faz com que ela nasça novamente. Nós vamos ver isso mais lá na frente. Vamos tratar do fator regeneração, para que nós possamos compreender. Bem, veja só. Verso 4, olha que interessante. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Verso 5, veja só o verso 5. Não por mérito, veja só, esses atos que aconteceram em Jesus Cristo não foi por mérito meu, o ato de justiça que houvéssemos praticado. Veja só, nós não tivemos nenhum ato de justiça ou mérito diante do que aconteceu com Cristo. Mas segundo a sua misericórdia, segundo a misericórdia de Deus, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito Santo. Olha que algo interessante. Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração. Pedro fala aqui mais uma vez do lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo traz regeneração, traz mudança, traz o lavar. É esse lavar que Deus traz em nossa vida. Nós estamos totalmente sujos de pecados, sujos no lamaçal do pecado. O que é que Deus, pela sua misericórdia, faz conosco?
traz o seu Espírito por misericórdia, põe dentro de nós e lava todos nós pela sua misericórdia. Olha que algo belo, olha que algo interessante. Então, por isso que Pedro aqui fala sobre regeneração, como também Paulo fala sobre regeneração. Em verso 6, ó, que ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7. Para que, justificados pela sua graça, fossemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essa regeneração nos justifica. Essa regeneração nos faz herdeiros da promessa da vinda, e da sua vinda, né, vindoura, e também nos traz esperança da vida eterna. Então, um regenerado, ele tem esperança em Cristo. Um regenerado vai buscar obedecer à verdade e automaticamente terá uma vida purificada. Estou intercalando os textos para que vocês compreendam o que o texto está querendo dizer. Então, Pedro aqui mostra-se a importância do novo nascimento da vida de um cristão. Como o cristão também vai andar e se portar. Amém, gente? Então, uma pessoa regenerada, ela vai amar o próximo, não vai fingir o amor ao próximo e vai ter uma vida purificada. Porque essa esperança estará tão evidente que ele terá ânimo, querendo buscar a Deus acima de qualquer coisa. Amém? Então, olha aqui algo muito importante, tá, gente? Nós possamos agora, no terceiro ponto aqui, frisar, é que, ó, podemos achar o assunto no Evangelho de João, onde Jesus adverte Nicodemos a nascer de novo, sem um novo nascimento, não podemos entrar no reino de Deus. Vamos ver aqui agora em João capítulo 3, rapidinho, tá, gente? Para que vocês possam compreender o que Jesus quis falar com Nicodemos. Um mestre em Israel, o homem era uma referência, eu me entendia muito. Mas olha o que Jesus fala com ele. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre em Israel, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. Verso 3, olha que interessante. Jesus lhe responde: em verdade eu te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é muito interessante. Nascer de novo. Novo nascimento. Eu não posso ver o reino de Deus. Eu não posso ir para a eternidade se eu não nascer de novo. Se o Espírito de Deus não estiver na minha vida, se eu não tiver uma vida transformada, eu não posso ver o reino de Deus, o reino vindouro, o reino que será estabelecido naquele grande dia. Eu não vou ver, porque eu não sou regenerado. Quando a regeneração ela acontece na nossa vida, nós veremos sim esse reino, porque ele nos confiou com o selo, com o penhor do Espírito Santo. Temos que compreender isso. Então lhe perguntou a Nicodemos, né? Provavelmente ninguém sabe aqui qual foi a intenção de Nicodemos, se ele estava realmente falando sério ou ele estava de forma irônica, tratando com Cristo. Mas Cristo não estava de forma irônica, Cristo estava falando sério. Não importa se ele estava falando ironicamente ou não, Cristo estava falando sério. Então a pancada foi segura. Olha que interessante. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Nós já compreendemos aqui que o nascer novo nasce da regeneração. E a regeneração, ela tem o seu significado de gerar de novo, fazer nascer novamente e nascer de novo. Então nós já vimos aqui o significado. Eu acho que ele não compreendeu o que Cristo quis dizer. Que o fator nascer de novo não é nascer de novo da minha mãe, é nascer agora no Espírito, da água e do Espírito. A água lava todos os meus pecados, o Espírito agora que me traz renovo, como nós lemos agora em Tito. Então, quando ele fala e faz essa pergunta, Cristo responde a ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água da lavagem, que nós somos purificados, e o Espírito Santo de Deus que nos traz esse penhor, essa garantia da vida eterna. Se nós não tivermos isso em nossa vida, nós não iremos ser participantes da vida eterna. Viu como algo é sério? Viu como isso é muito sério sobre o novo nascimento e algo que não se brinca? E é algo, pessoal, que não se burla, não se engana. As pessoas podem passar até um tempo se enganando ou enganando a muitos, mas um dia a máscara cai.
Porque isso aqui não é produzido por homem algum, mas sim por Deus. Por isso que Deus vai sustentar os seus eleitos, os seus, até o fim. Por isso que temos que confiar apenas em Jesus Cristo. E agora um texto que está em Tiago 1,17, tá? Que diz assim, olha que interessante. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Veja só, tudo que é bom e tem boa dádiva vem do alto. É perfeito, vem de Deus. Do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Veja só, Deus ele não muda. Deus não tem sombra de variação. Deus não é uma coisa hoje e amanhã outra coisa. Deus ele permanece mesma coisa para sempre. Amém? Deus é tudo em todos. Deus é assim. Ele não ele não é mutável, ele é imutável. Tipo, ele não muda, tá? Ele não é bipolar. Ele tem a ação dele e aquela ação em ponto final. Outro ponto. Verso 18. Segundo sua vontade, olha, veja só, olha como o texto já se inicia, olha como o Tiago se aplica esse termo. Segundo a sua vontade, não foi segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. Ele nos gerou, veja só, ele nos gerou, nos regenerou, regenerou. Pela palavra da verdade, veja só, a palavra ela tem o aspecto fundamental também da regeneração, é uma participação fundamental. Para que fossemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Que interessante esse texto, né? No qual mostra assim, a ênfase da palavra, mostra a importância da palavra. Aí, como eu sempre digo, sem palavra, sem evangelho, sem salvação. Se não há palavra do evangelho, não há salvação, não há novo nascimento, não há regeneração. E Pedro aqui mostra-se a importância da regeneração. E ele aqui fala também no aspecto de que o que vai sustentar esses irmãos a passarem por tudo isso, viver uma vida de purificação, uma vida de obediência à verdade, uma vida de amor não fingido, uma vida de amar ao próximo, não é eles mesmos em suas próprias forças, mas sim a regeneração que Deus propôs na vida deles, é que vai assegurar esses irmãos a viverem de forma plena em Cristo Jesus, nas características cristãs que Deus quer que ele viva. Amém? Outro ponto aqui, ó, que é o fator metamorfose. A transformação acontece na vida do cristão a partir do arrependimento. Eu só quero que você estivesse com a Bíblia. Quem tiver, que não tiver, só escuta aqui, tá? Eu vou ler aqui 2 Coríntios 5,17, que diz assim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, veja só, portanto, se alguém está em Cristo, veja só, então fora de Cristo, o que vai vir agora no verso, não existe. Só existe em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tipo, nova criação. Foi gerado novamente uma nova criatura, uma nova pessoa. Uma nova perspectiva agora, uma nova mente, um novo caminhar, um novo andar. Só acontece na vida dessa pessoa se ela estiver em Cristo. Se Cristo não tiver, é perdido. As coisas velhas já passam e surgem agora coisas novas. Então, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo em nossas vidas. Então, mediante o arrependimento pela graça, um novo nascimento pela sua grande misericórdia, nos leva agora a uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova criatura. Então, a regeneração é algo muito importante na vida de um cristão. A regeneração é o que nos sustenta. É o que faz hoje ter uma mente vidrada, uma mente centrada em Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que temos que ter uma mente apenas para Cristo. Por isso que temos que ter uma mente voltada ao Evangelho e sua palavra. Nós não devemos confiar em nós mesmos, nós temos que confiar em Deus, que é Ele que nos regenerou, Ele que nos transformou, é Ele que vai fazer com que cada um de nós entremos na eternidade. Último ponto, que é bem interessante para mim, ó. A semente que fala aqui para secar e morrer, mas a semente de Deus, que é sua palavra, permanece para sempre. Com ela damos bastante fruto e não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. Veja só algo interessante aqui, que existe aqui duas linhas aqui de interpretações, tá? Que é, fomos regenerados não de semente perecível, mas imperecível. Pela palavra de Deus que vive e permanece. Então aqui, se você prestar atenção no início, veja só como esse texto é um pouco difícil de se interpretar. Porque aqui nós sabemos que a intenção de Pedro é falar sobre novo nascimento e regeneração. Tá? Então quando você olha aqui para o fator semente perecível,
você observa que regeneração, Deus só regenera pessoas. Aí você vê que o texto agora começa a ligar a semente perecível. Muitas das vezes o texto fala também que fulano veio da semente de tal pessoa, veio da linhagem de tal pessoa. Tá? Então, aí mais agora na frente diz mais imperecível, tipo, é uma semente imperecível, porque a semente humana, uma semente corrupta que há em nós, ela perece, ela se desvanece, ela se acaba. Tá? E aqui mais uma vez vai falar, ó, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Depois vamos tratar desse fator vive e permanece. Tá? Pela palavra de Deus, e a palavra de Deus muitas vezes também tratada como semente e como imperecível. Aí você vê algo se ligando à regeneração a pessoas, e liga também a palavra de Deus, que é também tratada como semente. E você vai ver isso na parábola do semeador, em Mateus 13. Ele diz que o semeador saiu a semear e semeou em várias terras, né? Uma fértil, outra em pedregais, em solos espinhosos, uns deram fruto, depois o mundo veio e sufocou. Ele fala e dá ênfase a várias perspectivas. E a palavra de Deus também é tratada como semente, né? E agora também regeneração, perecível. Você vê aqui como o texto é um pouquinho complicado de se interpretar. Eu posso dizer que a semente perecível, aqui nesse contexto, pode ser tratado assim da nossa semente mesmo, tá? Que a nossa semente ela perece. E a semente imperecível é essa semente, tá? Que é a palavra de Deus, que ela não tem fim. Essa palavra de Deus, ela é eterna. Então eu fico mais com essa interpretação bíblica, que eu vejo mais confiável, tá? E quem tem essa outra posição eu até respeito, porque há também base e também a linha para defender também o outro ponto. Amém? Então, quando Deus fala sobre a regeneração, não de uma semente perecível, tá, gente? Essa semente da palavra de Deus, ela não perece. Ela é imperecível. Amém? Aí um dos pontos aqui agora para encerrar é em 1 João 3,9. Vou abrir lá rapidinho para que nós possamos entender isso aqui. Aquele que é nascido de Deus, veja só que interessante, aquele que é nascido de Deus não peca continuamente, pois a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. O que é que nos faz hoje, eu e você, não viver na prática do pecado? Amando o pecado. É porque essa semente dessa palavra, a semente de Deus, que é essa palavra, está em nosso coração, está em nossa vida. É ela que nos faz, eu e vocês, não pecarmos todos os dias, nem amar o pecado. Ela nos faz odiar o pecado. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, diz: aqueles que é nascido de Deus não vivem na prática do pecado continuamente. Eu e vocês não devemos estar em pecado continuamente, pecando continuamente, de forma realmente deliberada. Temos que amar a Deus acima de qualquer coisa. Então, nós que estamos nele e permanecemos em Deus, nós temos que odiar o pecado e amar a Deus acima de qualquer coisa. Então, o último termo aqui, né, que é que vive e permanece, que é o que? A palavra de Deus traz regeneração, tá, gente? Então, quando aqui a gente fala aqui nesse ponto aqui sobre a palavra de Deus, eu estou fazendo agora um curso sobre homilética, sobre ministrações expositivas, né, pregações expositivas, sobre pregador. E o que me chama muita atenção é que nesses estudos a ênfase é muito sobre a falsa pregação, ou a ministração carnal, né, onde se há uma falsa exposição do texto. Isso é terrível, isso mata as pessoas, tá, gente? Isso aí é brincar com a sinceridade das pessoas e a integridade mental das pessoas. Temos que ter cuidado com isso. A palavra de Deus é viva e permanece. A palavra de Deus não muda, é imutável. Por isso que nós temos que se esmerilhar. Por isso que nós somos os despenseiros de Deus. A palavra despenseiro é estar sob a dispensa, gente. Que é dispensa onde se põe os alimentos. Então, o pregador, ele dá ênfase ao que? Ele vai lá nessa dispensa e prepara um banquete para o rebanho de Deus. Da melhor forma possível, o melhor alimento. Ele não pega o alimento cru, põe lá, não. Ele prepara o melhor alimento. Ele se esmerilha no conhecimento da palavra para ministrar
o melhor alimento para o povo de Deus. Por isso que ele é o dispenseiro. Então a palavra de Deus vive e permanece de eternidade e de eternidade. Por isso que nós temos que ter ênfase aqui nesse contexto, por isso que nós temos que ter ênfase aqui nessa perspectiva. Amém, gente? Então o outro ponto, a palavra de Deus tira o véu do engano dos nossos olhos. Nós, quando estávamos perdidos, muitas vezes no mundo, e perdidos dentro de igrejas falsas, nós tínhamos um véu em nossos olhos. E o que foi que tirou esse véu de nossos olhos? A palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que fez isso conosco. Foi ela que tirou esse véu do engano que estava em nós. Você estava perdido. Você estava cego. Você obedecia mais a pastores do que a palavra. Se o pastor dissesse A, você acreditava no A do pastor. E não tem nada a ver com a Bíblia. Quando você começa a conhecer a palavra, você já não obedece ao seu pastor quando ele está errado. Você obedece quando ele está certo. Quando ele está errado, você tem que contestá-lo com amor. Está errado, não concordo. E se aquela pessoa não aceitar ser contestado pela palavra, sai de lá que é um bode. É um filho do diabo. Ele não tem compromisso nenhum com a palavra. Ele tem compromisso com ele mesmo. Sai dessa esfera, sai desse momento, sai desse lugar, que ele não faz bem para a tua saúde espiritual. Fica num lugar bíblico, num lugar onde ama a palavra de Deus, porque a palavra de Deus só é viva e permanece. Ela vai ser verdadeira sempre e vai permanecer sempre, não vai mudar, não vai morrer, porque ela é viva. Ela não tem fim, ela é eterna. Lucas 21:33. Céu e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. A palavra de Deus não passa. Ela é eterna e temos que confiar nisso. Outro ponto. Interessante, falta mais só 4 pontos. Nós encerramos aqui no verso 23, tá, gente? Aí a parte mais dura aqui, da extração desse texto para aplicar a vocês foi, sem a palavra de Deus não existe novo nascimento. Você viu aqui constantemente que o texto fala sobre houve nascimento por causa da palavra, a palavra trouxe nascimento, a palavra. Se não tem a palavra de Deus, não tem novo nascimento, não tem salvação. As pessoas acham que tem salvação porque está falando asneira, pregando o que tem que pregar. Não, tem que se pregar da forma correta. Tem que se pregar da forma justa. Temos que ter compromisso com a verdade de Deus. Nós não podemos ter compromisso com nós mesmos, mas sim com Deus. Somos os arautos de Deus. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus de forma realmente absoluta, não da forma como nós queremos. Cuidado com a forma como você prega e como você escuta as pessoas pregarem. Julgue as ministrações mesmos. Julgue mesmo. Não tenha medo. Julgue aqui, Lê a Bíblia em casa, aprende e julga aqui na tua mente. E começa a peneirar as ministrações para você não estar se alimentando com alimento não bíblico. Cuidado. Outro ponto. Devemos se voltar para a palavra de Deus. Fica clara a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus atuando na vida das pessoas gera um novo nascimento e salvação. Veja só, quando nós temos intimidade com a palavra de Deus, salvação chega em nossas vidas. Salvação chega na vida daqueles que estão nos ouvindo. Timóteo prega isso e salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te escutam. Esse é o compromisso nosso. E último ponto para encerrarmos é: observe como os apóstolos dão ênfase à importância da palavra. Por favor, você lê o Salmo 119 hoje. Lê ele bem devagarzinho. Eu sei que realmente são muitos versículos, mas lê ele bem devagarzinho. Você vai ver o quanto o salmista fala ali sobre palavra. A tua palavra me salvou. No tempo da angústia, tua palavra me consolou. A tua misericórdia, a tua palavra. Você vai ver isso constantemente em cada estrofe. Em cada verso vai ter uma palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então você vai ver muitos conselhos voltando-se à palavra. Então aqui eis o conselho: se volte para a palavra. Era isso que Pedro traz em mente: se volte para a palavra. É isso que Pedro quis trazer. Então é esse conselho para nós hoje: volte-se para a palavra de Deus. Se volte para ela, porque ela que tem, só ela tem poder de dar salvação, só ela que tem o poder de dar novo nascimento. Que Deus traga misericórdia sobre nossas vidas. Vou orar e agradecer a Deus por esse culto onde Deus foi glorificado, onde a palavra de Deus foi pregada de forma fiel e centrada no Evangelho dele. Obrigado, Senhor, por esse momento.
Obrigado, Pai, por cada palavra que aqui foi ensinado e demonstrado. Teu amor e tua misericórdia sobre nossa vida, sobre a vida de cada um que aqui está. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, teu favor e tua eternidade. Te louvo e te agradeço porque tu és fiel e eterno. Nos dá uma noite tranquila e que nós possamos ter um compromisso pleno contigo. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, um forte abraço. Se vocês quiserem conversar comigo, estou disponível. Amém? Pode conversar e eu estarei aqui. Amém? Deus abençoe vocês.